Muito bem. Bom, queria dar, ia falar bom dia, né? Mas o mais correto é eu falar um buongiorno a tutti, né? Afinal, estamos aqui na Câmara Italiana e hoje é um dia muito especial para todos nós, ítalo-brasileiros, porque hoje se comemora a República Italiana. Então, 2 de junho é o Giorno della Repubblica, a Festa da República. Então, nós temos um webinar com um tema super atual, os desafios empresariais 2022 e mundo do trabalho, trabalho, distância e híbrido, e nesse dia que a gente comemora o Dia da República Italiana. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos palestrantes, Inês, Ana Beatriz, Alexandre, Denise, e agradecer mais uma vez a Gabriela, a Juliana, por todo o empenho no núcleo do direito do trabalho, no núcleo de relações de trabalho. O Comitê Jurídico da Câmara Italiana ele é composto por núcleos. Nós temos atualmente 8 núcleos que tratam dos diversos temas de interesses das empresas, do universo jurídico, e temos esse núcleo muito ativo da Gabriela, da Juliana. Então, mais uma vez a vocês, obrigado, e por trazer esse tema tão atual, né? Desafios empresariais e o mundo do trabalho, trabalho à distância e híbrido. Um tema que, digamos, não é novo, né? Trabalho à distância, trabalho híbrido já existia, porém, com a pandemia, isso fez uma revolução e faz com que nós tenhamos que pensar isso sobre várias perspectivas. Acho que a perspectiva do direito do trabalho, do direito tributário, da questão dos recursos humanos, enfim, é uma pluralidade de áreas, né, que tem que enfrentar essa realidade. Gostaria de agradecer também ao todo o suporte que o Eduardo Morelli dá ao nosso comitê jurídico. Sem ele, não teríamos condições de organizar tantos eventos, e ao nosso presidente, Graziano Messana, que sempre prestigia este comitê jurídico. Enfim, eu faço aqui essa pequena abertura, mais uma vez agradecendo aos nossos palestrantes, a vocês que nos acompanham nesse webinar. O webinar depois ele fica disponível no canal da Italcam no YouTube, então quem não consegue assistir no horário, né, às vezes advogado, está com audiência, alguma coisa, tem sempre a oportunidade de assistir depois, e nós temos uma audiência bem significativa depois do evento também. As pessoas acessam a nossa página no YouTube para acompanhar esses webinars. Então, eu agradeço a todos vocês por disponibilizar essa manhã para estarem conosco e desejo um excelente webinar, passando a palavra à nossa Gabriela. Obrigada, Vicente. Gostaria de agradecer, em nome do Núcleo de Direito do Trabalho, a você, em meu nome e em nome da Juliana, né, todo o apoio e todo o suporte que a Câmara tem dado, né, na divulgação dos eventos do Núcleo, também ao coordenador, né, do Núcleo, que é o Afonso, ao presidente. O COJUR é muito prestigiado e o bom trabalho do COJUR resulta muito também do seu empenho. E, sem dúvida nenhuma, não podemos deixar de citar o Eduardo Morelli, que nos ajuda sempre e muito, e sem ele nós não conseguiríamos reunir aqui as pessoas hoje para falar sobre esse tema que é realmente muito importante. E o que nos motivou a escolher esse tema, desafios empresariais no mundo do trabalho, remoto, híbrido, foi a sua atualidade. Realmente esse tema está no momento é o tema do momento, né? Todos estão questionando quais são os modelos que podem funcionar dentro desse novo cenário de trabalho que se instalou pós-pandemia. De fato, o trabalho remoto, o teletrabalho, não é algo que apareceu agora, mas a perspectiva da sua organização, de como ele foi implantado no período da pandemia, e agora a perspectiva do retorno, ainda que parcial, no modelo híbrido, essas questões estão trazendo grandes desafios para as empresas, desafios de ordem cultural, desafios de ordem tecnológica, desafios de ordem de liderança, né? Porque, ao fim e ao cabo, há que se preservar a saúde dos trabalhadores. Muitos deles estão sobrecarregados, mas, ao mesmo tempo, as empresas precisam, né, da produtividade, precisam do empenho, do comprometimento para cumprirem os seus fins. Então, a nossa percepção é que o teletrabalho veio para ficar, né, talvez não em todos os segmentos, né, também não de forma absoluta, mas ele veio para ficar. E o trabalho híbrido, ele representa
ele é ainda mais complexo. Administrar o trabalho híbrido é ainda mais complexo. Requer ferramentas de gestão, requer treinamento, né? Requer uma visão humana também em relação às pessoas. Ele encontra o trabalho híbrido, o que se tem notado, especialmente nas grandes empresas, também nas médias e nas pequenas, simpatia. As pessoas gostam da ideia de trabalhar de forma híbrida. Telepresencialmente, alguns ficam um pouco mais perdidos, mas o trabalho híbrido mostra-se talvez mais aceitável e tem sido muito implantado, né? Nós temos aqui, entre os nossos palestrantes, entre os nossos ilustres palestrantes, pessoas que são do meio corporativo, do meio empresarial, que têm modelos concretos aí que vão compartilhar conosco, né? E esse tema, do ponto de vista jurídico, é extremamente relevante, sim, tanto que ele motivou uma medida provisória, a 1108, em março de 2022, e justamente houve alterações da CLT, no tocante à disciplina do teletrabalho. E isso mostra claramente que há uma preocupação do legislador com esse assunto, que é um assunto que, obviamente, não é novo, mas que requer uma série de formalizações, né, conforme nós vamos ver, uma série de políticas, né, e uma série também de investimentos tecnológicos. Tá? Então, sem mais delongas, né, como nós temos aí 4 pessoas muito preparadas na área da saúde, na área corporativa, na área de RH e na área de TI para falar, eu acho que é importante passar a palavra a eles e só fazendo uma rápida observação, dando uma rápida informação, que a doutora Denise, que é professora universitária, né, terá que sair entre 10h20 e 10h30, porque ela dá aula, então nós vamos procurar direcionar as perguntas que surjam no tocante à saúde, inicialmente a ela. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, agradeço aos palestrantes e já passo a palavra à palestrante Inês Restife, a quem eu passo a apresentar agora. A Inês Restife é uma amiga, é graduada em Matemática e Administração de Empresas, com MBA em Políticas Estratégicas Empresariais, é diretora da Consultoria e Treinamento Empresarial MICR, é consultora de Treinamento e Desenvolvimento Empresarial, é coautora de livros Ser Mais com TD, Ser Mais em Comunicação e Ser Mais Manual das Múltiplas Inteligências. É uma conferencista internacional, membro do CORRALE, né, que é um comitê de apoio legislativo da BRH, que discute, onde são discutidas as mudanças, as possíveis mudanças legislativas, os projetos de lei do tocante à matéria trabalhista, e é conselheira da Associação Brasileira de Recursos Humanos, secção São Paulo. É isso, Inês, com você a palavra. Bom dia, depois desse currículo todo, eu tenho que resumir minha palestra para 5 minutos, né? Obrigada, Gabriela. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Me coube puxar o assunto aqui para a gente poder esclarecer alguns, ou pelo menos dar algumas informações, algumas orientações para vocês todos. Vamos lá. Essa conversa sobre home office, né? Basicamente, obrigatoriamente, em 2019 para cá, nos levou a medidas de distanciamento. Não havia nenhum tipo de alternativa de falar, não vou fazer. Tinha que fazer e ponto, né? E migramos já por uma atividade muito utilizada há mais de 10 anos atrás, que é esse home office. Antigamente a gente falava só teletrabalho. Mas por que isso há 10 anos atrás já se falava? Porque o nosso problema naquela época era a mobilidade. A gente queria minimizar o problema, o transtorno, né, do tempo gasto, trabalho, casa, trabalho, o custo. Então, tudo isso começou a ser discutido, implantado e experimentado naquela época. E uma empresa que, se é que a gente pode chamar de empresa, nos ajudou muito, e até eu fiz parte, em uma certa época, da Sobrat, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nela. Muito bem. Então, como é que a gente, hoje, com a pandemia, né, qual é o modelo, ou os modelos de trabalho que começaram a acontecer? Primeiro, vamos dar alguns esclarecimentos, que até depois o nosso Alexandre, o nosso amigo e parceiro aqui nesse bate-papo, vai poder orientar melhor. Nós temos home office, trabalho híbrido, e temos o trabalho flexível, que não deixa de ser o teletrabalho original. Vamos lá.
O home office é isso. O trabalhador, o colaborador saiu da empresa, fisicamente da empresa, e foi para a sua casa. Nós vamos falar sobre essa situação. Agora, nós estamos tendo o outro capítulo da novela, o retorno. Então, agora o sistema híbrido, né? Vamos ficar em casa e alguns dias presenciais, que é a maioria dos funcionários, principalmente os jovens, não querem perder essa liberdade, essa qualidade de vida que eles almejaram e conseguiram. E tem esse teletrabalho, que é o que a gente chama hoje de trabalho flexível. Esse trabalho flexível é a grande tendência daqui para diante, né? Que é o trabalhador desempenhar suas funções em qualquer lugar, da onde ele estiver, desde que haja um recurso tecnológico compatível, né? Então, toda a transformação digital aí vai ser muito importante e vai mudar com a cultura interna da empresa. Esse é o nosso cenário atual e o daqui amanhã, né? Ou depois de amanhã a gente não sabe muito, que pode acontecer coisas novas. Alguns exemplos dessa transição de trabalho home office, etc. e tal. A gente pode dizer, pode falar, eu posso citar as empresas, porque é de domínio público, isso já foi divulgado na internet, no Google, esse negócio todo. Nós temos o Itaú Unibanco, que hoje, por exemplo, tem quase 100 mil colaboradores, né? E ele chegou a migrar, né, em 2020, metade do seu contingente para trabalho remoto, tá? E no início, com essa vacinação avançada tal, ele teve que optar, teve que fazer uma pesquisa interna, né? Uma pesquisa interna junto aos seus colaboradores, mas através das suas lideranças, né? De qual modelo de trabalho ele poderia disponibilizar. Ele resolveu ter os 3 disponíveis lá. E agora eles estão já resolveram bem qual parcela vai ficar em qual modelo. Percebam que para tomar essa decisão, precisa ter uma estrutura, né, um planejamento estratégico dentro da empresa muito sério, muito importante, e de gente que realmente entenda da gestão eficiente. Porque se for atabalhoado, se for assim na base da orelhada, não vai dar certo. E um banco do porte do Itaú não pode se dar o luxo de cometer um erro dessa natureza. Bom, aí nós temos os Correios, né? Inclusive com essa tecnologia toda, ele chegou a balançar bastante, porque a sua prestação de serviços primeira deixou de existir. A gente não envia mais carta, a gente envia e-mail, né? Então, ele começou a readaptar uma série de atividades, né, para poder se manter no mercado. Muito bem. Esses Correios, ele tem hoje 88 mil, vejam que são empresas com muita gente, né? Empregados. 2% desse pessoal, né, foi para trabalho remoto desde a reforma trabalhista, ou seja, desde 2019. É importante que todos acompanhem, mesmo não gostando muito, ou não sendo uma leitura muito eficiente, de saber o que é a reforma trabalhista, o que ela trouxe e quais são, que ainda está tendo uma série de ajustes em cima dela, né? Muito bem. O outro exemplo que eu posso trazer é de uma empresa chamada Atento, que é uma Connect Center, tá? Tem 70 mil colaboradores no Brasil, não, no mundo todo. 35% desse pessoal está em home office. 65% se divide entre o trabalho híbrido e o trabalho presencial. Então, percebam que as empresas hoje procuram meios de se manter no mercado, né? E como é que elas vão saber qual é o modelo, quais são... É conversando com seus colaboradores e fazendo uma pesquisa junto aos seus usuários, junto aos seus consumidores, do que eles pretendem. Nisso até a Ana Beatriz vai falar muito bem na mudança aí dos voos da Gol, né? O que a gente percebeu logo de início? A gente que eu digo, nós de RH, né? O que as empresas começaram a solicitar e pedir auxílio? Basicamente, primordialmente, foi na gestão eficiente. Lideranças. A gente tem falado sobre lideranças há muito tempo, né? Perfil de líderes, como ter uma liderança proativa, como conseguir que as suas equipes sejam equipes de sucesso. Não adianta falar, ler ou participar de alguma palestra sobre. O praticar é que vai levar
aos resultados finais, ou positivos ou negativos. Se leva aos positivos, legal, a gente vai fazer melhoria contínua. Mas quando a gente constata resultados negativos, é um problema. E a pandemia ela trouxe esses problemas todos para a superfície e não tem como, vamos ter que resolver. Muito bem. A gente notou muito que o grande problema de certas lideranças, né, não são todas, era a perda de poder. Como eu vou controlar? Como eu vou saber onde é que o meu funcionário, se ele está cumprindo a jornada, se ele está... Gente, muda, nós temos que mudar. Hoje a palavra da moda não é controle, é alinhamento. E o principal alinhamento é de nós mesmos em relação ao trabalho que a gente desenvolve. Então, a liderança é um fator decisivo em cima desse sucesso, tá? Então, a gente teve muito trabalho, não trabalho né, muito trabalho de desenvolvimento com essas pessoas, de como moldar, renovar o que ele fazia agora no teletrabalho. Ele tem numa tela, ele tem que falar com todos os seus colaboradores, não ao mesmo tempo, mas às vezes ao mesmo tempo, e verificar o fluxo, a continuidade, a qualidade, né? O resultado positivo que ele tem que levar para a cúpula da empresa. Muito bem. Isso foi um grande ganho, né? As lideranças começaram a serem ativadas e começaram a dar resultados bastante significativos. Aí a gente chegou das conversas principais com eles, né? Quais os ganhos que os nossos colaboradores tiveram com essa, de 2019 para cá, com essa atividade de ir para casa? Nossa, nós tivemos 2 tipos de situação. Uma delas foi muito positiva, que o colaborador teve maior comodidade, maior qualidade de vida, flexibilidade de horário, né, maior liberdade, um convívio com a família que ele não tinha, até por uma questão de tempo, de percurso, né? Muito bem. Mas teve o outro lado, que esse colaborador invadiu a família, lá o espaço da família, né? E a família começou a invadir o trabalho desse colaborador. Aí foi um problemão, porque as empresas de maior porte, né, não só financeiro, mas de logística mesmo, foi mais suave, né? Já tinham algum plano piloto implantado na empresa, foi só um aprimoramento e expandir isso para as outras áreas. Mas as médias e pequenos portes, foi um caos. Elas entraram num parafuso miserável, porque, de repente, elas tiveram que mandar todo mundo obrigatoriamente para casa e não sabiam como, porque nunca tiveram a expertise, né, ou a curiosidade de ir lá ver qual era esse papo que há 10 anos atrás já estava sendo comentado. Mal e porcamente, mandaram lá um funcionário para uma palestra, para uma demonstração, mas, às vezes, esse funcionário nem era da área de RH, nem era da área de tecnologia, não era da área de saúde, segurança e trabalho, era da contabilidade. O que essa pessoa tem de expertise para pegar algum tipo de informação e levar para a empresa? O resultado foi esse. Foi todo mundo para casa, aí foi um Deus nos acuda. As consultorias entraram direto para harmonizar todo esse planejamento, esse mapeamento do quem é o funcionário, onde ele mora, ele tem equipamento, a empresa, até por uma questão jurídica, ela tem que fornecer os equipamentos, mas ela fornece equipamento, mas ela tem conexão, a internet dela é boa. Então, tudo isso envolveu um tipo de trabalho conjunto da empresa toda. De repente, o RH ou o gestor, né, o líder, teve que ter uma conversa muito mais próxima de outras áreas que necessariamente iam estar agindo juntas, né? A área jurídica, porque houve mudanças de contrato de trabalho, tá? Tinha que ter segurança jurídica para ambas as partes. O pessoal de tecnologia, a empresa precisou saber, ter consciência, quais eram os recursos tecnológicos que ela tinha disponíveis no momento. Precisaria ter outros? Quanto custa? Né? Precisaria conhecer os responsáveis por essa área de tecnologia, se eram as pessoas adequadas. Então, e aí também veio, né, e hoje em dia, com maior força, a área de segurança e saúde do trabalho, que hoje nós temos um problema de saúde mental. Mas, se você for olhar bem, essa saúde mental já há muito tempo dentro da empresa precisava ter sido cuidada, principalmente na obediência, né,
de você utilizar os equipamentos de segurança, por exemplo. Então, esses dois aspectos, né, que as consultorias tiveram junto às empresas, quando a gente entrava para fazer a consultoria, dar uma melhoria do fluxo de trabalho, ou da continuidade, etc. e tal, nós tínhamos que fazer um momento, né, fazer um blim-blim, fazer um momento para conciliar aquela criança que você estava conversando com o colaborador, ela passava ali atrás, quando não tem gato que passa na frente da tela do computador, né? Tudo isso faz parte da nossa vida, mas interfere. Então, no início, esses colaboradores de empresas de médio e pequeno porte começaram a ficarem muito, muito constrangidos, sentiam a sua privacidade invadida, deu problemas familiares. Então, que a consultoria teve que fazer aconselhamento. A gente teve que fazer aconselhamento familiar. Foi muito interessante, que a gente também aprendeu muito com isso. Muito bem. A empresa, com esse imbróglio todo que a gente está fazendo, né, por que ela investiu e está insistindo nesses modelos? Porque ela teve um aumento de produtividade. Vocês queiram acreditar ou não, ela teve um aumento de produtividade. No mínimo, ela manteve, mas ela teve aumento de produtividade. Mas ela também teve um ganho muito grande na redução de custos, na redução de absenteísmo, na redução de turnover, né? E esse turnover, eu dou um ponto de interrogação e um sinal vermelho para vocês. Atualmente, nós estamos tendo, né, esse retorno, e esse turnover está começando a acontecer um pouquinho mais do que a gente precisaria, mas invadindo ou, como consequência, trazendo demissões não humanas, não humanizadas. Então, é outro problema que está trazendo aí e que a gente vai precisar cuidar. Então, veja bem, qual o resultado disso tudo? Qual o resultado desse cenário? A gente está reescrevendo o trabalho, gente. O que a gente fazia antes não dá para fazer mais. Mesmo que haja um retorno presencial, não será da mesma maneira. Então, ou nós mudamos comportamento, principalmente comportamento, nos abrirmos para as mudanças, nos prepararmos para elas, então aquele mapeamento de competências, treinamento para melhoria cada vez maior, tá? E nesse ponto, eu acho que nesses 10 minutos, não sei se eu estou ultrapassando, Gabi, tenho mais um pouquinho? Oi, tá sem som. Mais um minutinho, você consegue concluir? Nossa, já não, um minutinho, eu sou muito obediente. Com esses pontos todos, eu acho que a Ana Beatriz, o Alexandre e a Denise vão dar conta do recado. Muito obrigado, fico à disposição de vocês. Companheiros, é contigo. Obrigada. Juliana? Acho que o seu... Juliana, já é o direto? A Juliana vai te apresentar. Então, eu vou te apresentar. Tá bom. Bom dia, pessoal. Muito obrigada por todo mundo que se conectou aqui nesse evento do Comitê Jurídico da Câmara. Eu e a Gabriela estava pensando num evento e a gente decidiu trazer diferentes perfis aqui para enriquecer o debate. E uma das nossas convidadas é a Ana Beatriz Lobo, que gentilmente aceitou o nosso convite. A Ana Beatriz, ela é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, ela tem especialização em contratos pelo Centro de Extensão Universitária e também especialização em Direito Societário pela IBMEC de São Paulo. Ela é head da área de contratos societário e concorrencial da Gol Linhas Aéreas. E a gente estava debatendo um pouco antes aqui de começar a apresentação, que com certeza ela tem uma experiência muito interessante para dividir com a gente, porque num momento extraordinário como uma pandemia, acho que todas as empresas tiveram que rever procedimentos e ajustar rotinas, né? E no caso dela, mais particularmente ainda, até ela estava comentando que até remanejamento de malha de voos se fez necessário como consequência do próprio modelo flexível que as empresas têm adotado, então isso até alterou a demanda por parte dos consumidores. Então, eu queria convidar a Ana Beatriz para dividir com a gente a experiência dela e jogar para ela uma provocação que eu acabei de ler, que o Elon Musk disse que o teletrabalho vai acabar porque é fingir que se trabalha. Então, eu queria saber o que ela pensa sobre isso e a experiência dela na Gol. Vamos lá. Bom dia, pessoal. É um prazer participar desse encontro com vocês agora de manhã para discutir um tema que é
tão importante, se tornou tão importante para a gente, tão premente nas nossas vidas, né? Bom, depois de 2 anos de pandemia, 2 anos e pouquinho, né? Quando nós fomos obrigados, como disse a Inês, a se isolar em casa e transformar nossa casa em escritório, né? A gente estava de home office. Em março desse ano, a Gol instituiu um novo formato de trabalho para o time administrativo. Esse formato de trabalho foi chamado de Go Flex, tá? E passou a permitir que os colaboradores trabalhassem de forma híbrida, ou seja, comparecendo obrigatoriamente à sede da companhia 2 vezes por semana e fazendo trabalho remoto em casa 3 vezes, tá? Duas vezes, os dias da semana e os 3 dias são acordos entre as áreas, entre as equipes, ou seja, cada equipe acorda com o seu líder, como é que fica a dinâmica desse modelo híbrido, né? Só que desde então a gente tem enfrentado uma série de desafios para que as equipes se adaptem a esse novo modo de trabalho, né? Que mudou radicalmente o formato tradicional, né? Que vinha sendo adotado pela companhia nos últimos 20 anos. Inclusive para fazer funcionários que estão trabalhando na companhia há 20 anos mudarem um pouco a cabeça disso. Funcionários, até líderes, a história do controle, que a Inês falou, que a gente vai falar um pouquinho. E nesse cenário, eu, como líder e gestora, eu me deparei com alguns desafios com a minha equipe, quando a gente instituiu, e mesmo 4 meses depois, eu ainda tenho que enfrentar novas e diferentes demandas do time, que se adaptam, ainda estão se adaptando a esse novo modelo, né? E aí, justamente para enfrentar esses novos desafios, que eu acredito que o líder realmente, como disse a Inês, tem um papel essencial, se não fundamental, nesse novo formato, para o sucesso desse novo formato. Porque é o gestor que está na linha direta dos seus liderados, mantém a comunicação entre os liderados e a alta liderança, e nessa posição é capaz de manter os seus liderados engajados nesse modelo, fazer com que eles percebam que essa nova forma de trabalhar vale realmente a pena por uma série de fatores. E o líder ser o canal de comunicação deles exatamente com a alta liderança para fazer as adaptações necessárias ao longo do caminho, entendeu? Porque não é uma coisa também que é estanque, a gente viu que a gente teve que fazer adaptações ao longo do caminho, tá? Só que, para desempenhar esse papel, eu percebi que o líder ele precisa ser fortalecido, tá? Ele precisa ter autonomia para gerenciar essa transição e, assim, criar pontes com as equipes por meio desses acordos que a gente faz, tá? E a companhia precisa deixar clara as regras, por meio de políticas e treinamentos que se faz, como a gente fez alguns e tem as políticas que estão disponíveis, que as pessoas leem, a gente vem reiterando ao longo do tempo, a gente tem um canal de comunicação chamado Workplace, e lá tem toda a política, tem toda a discussão de grupos com relação a esse modelo, tá? Esses são os tais alinhamentos que a gente falou, que a Inês falou realmente, que a gente tem tanto. Eu brinquei outro dia, quando a gente estava conversando, que eu nunca tive tanta reunião de alinhamento na minha agenda. Assim, eu mostrei, tinha 5 reuniões de alinhamento. Porque a gente precisa mesmo se alinhar e ter uma comunicação que seja clara e objetiva. Entendeu? Por exemplo, a gente definiu na minha equipe que as reuniões, elas só duram 50 minutos. Tá? 45 a 50 minutos. A gente não coloca 1 hora, tá? Porque a gente e que a gente não pode marcar reunião seguida, uma da outra. Porque a gente precisa ter um break entre essas reuniões. As pessoas elas precisam tomar água, elas precisam ir no banheiro, elas precisam absorver o que foi discutido naquela reunião. Elas precisam ter um tempo no meio do caminho. Isso, essa uma atrás da outra, essa coisa de sempre você ter, não conseguir parar 1 minuto, se mostrou não ser produtivo para a gente, tá? Além disso, eu percebi que exatamente a gente tem que mudar a mentalidade de que para haver produtividade, volto para a questão do controle da alta liderança, não existe mais essa de produtividade, o colaborador tem que estar 8 horas por dia, 5 vezes por semana na companhia. Você consegue ter produtividade nesse modelo, tá? O jurídico é formado, na sua maioria, por mulheres e mães, né? E na minha equipe não é diferente, tá? Então, eu fiz acordos com algumas delas para que elas tenham o melhor dos 2 mundos. Elas possam trabalhar sossegadas e curtir a família, curtir o filho, que foi uma coisa que se adquiriu-se nesses 2 anos, que é a parte boa do que a gente teve disso, tá? Então, assim, e da mesma forma que eu fiz alguns acordos desses com a minha gestora, porque eu também sou mãe, trabalho e quero ter esse tipo de benefício do modelo híbrido, tá? Então, por exemplo, uma das minhas da minha equipe, ela pediu para que ela quer sair num determinado horário no final da tarde, porque ela quer buscar a filha dela na escola todos os dias, como ela fazia antes. Uma outra pediu para que ela estivesse em casa tal hora para que ela continuasse colocando a filha para dormir, mantendo a rotina que ela tinha feito antes. E a gente combinou que nesses intervalos elas não estariam disponíveis, não mesmo, entendeu? E depois pode voltar a trabalhar ou pode fazer, é o horário que precisa.
E eu percebi que isso, em nenhum momento, afetou a produtividade delas. Eu não deixei de ter nenhum retorno por conta dessa flexibilidade. E que dá para fazer isso tranquilamente, tá? E, nesse ponto, eu queria mencionar uma pesquisa que a Microsoft fez em março desse ano, com 31 mil pessoas em 31 países. Tá? É uma pesquisa muito interessante que concluiu que, dentre os principais motivos de demissão hoje em dia dos funcionários, tá, não receber aumento ou promoção ficou em 7º lugar, gente. Tá? Em primeiro lugar veio busca por mais bem-estar pessoal e mental. Segundo, risco de contrair Covid. Terceiro, falta de confiança na liderança. E quarto, falta de horário flexível. Ou seja, essa pesquisa confirma o que a gente está discutindo aqui, esse é um movimento sem volta, apesar do Elon Musk estar tentando ser contra esse movimento todo, mas a gente sabe que ele tem um pouco de rebelde, e eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, tá? Aí, uma outra coisa que eu queria falar um pouquinho é que, para essa atual força de trabalho, tá, que hoje é formada, na sua maioria, pelos millennials e pela geração Z, tá, que hoje está entrando e que está formando realmente a maioria que a gente tem hoje, ter liberdade e flexibilidade é algo quase que inegociável, tá? Mas, ao mesmo tempo, a liderança, que é coisa quase toda formada pelos boomers e pela geração X, na qual eu me incluo, por exemplo, além de ter que quebrar os seus próprios paradigmas, porque nós trabalhamos a vida inteira num modelo tradicional e que mudou há 2 anos só, e passou, ou seja, a gente passou boa parte da nossa carreira com este tipo de comportamento, ainda a gente tem que achar um equilíbrio entre os dois mundos, para poder engajar a equipe nesse retorno presencial. Porque eu entendo que para você manter a cultura de uma empresa e o bom relacionamento interpessoal entre as equipes, é necessário realmente que as pessoas estejam presentes, pelo menos 2 vezes por semana. Porque elas precisam trocar ideias, elas precisam conversar, elas precisam estar cara a cara no que está acontecendo na empresa, precisa estar lá junto, entendeu? Então, aquele cafezinho da tarde para conversar com um colega de outra área, por exemplo, ou mesmo na equipe, ele continua sendo até mais importante para você fazer esses alinhamentos ao vivo, sim. Manter um ambiente para se criar bons relacionamentos faz parte do trabalho, gente. E isso é muito melhor e mais fácil quando faz presencialmente do que na tela do computador, né? Então, assim, voltando um pouquinho na questão do valer a pena o retorno, que é o que a gente precisa mostrar esse engajamento dos acordos, para mim é essencial, e aí eu também volto um pouquinho no que a Inês falou, é essencial que a empresa ofereça ferramentas para que ajudem o líder nesse engajamento. Então, por exemplo, investir em tecnologia. O Alexandre vai falar um pouquinho do que foi esse período da pandemia, o que vai ser agora nesse modelo híbrido. Porque a gente hoje tem reuniões que elas acontecem com pessoas presenciais e com pessoas remotas. Porque como cada equipe combina os dias que vai, não é todos os dias que tem todas as pessoas ali. E todo mundo precisa aproveitar as reuniões da melhor forma. Porque quem está remoto talvez não aproveite tão bem quanto quem está presente. A gente precisa estabelecer políticas de incentivo para que os funcionários se desconectem em determinado momento. Essa mesma pesquisa da Microsoft mostrou um aumento de 250% de interação no Teams de 2020 para cá. Então, as pessoas elas não se desconectam. E não tem problema. Isso é um outro paradigma que a liderança precisa mudar na sua cabeça. Porque você estar desconectado não é desabonador. Significa que você fez o seu trabalho naquele período que você tinha que fazer. Óbvio, questões urgentes, cada um sabe, tem a sua responsabilidade, e isso faz parte também do treinamento do líder, com seus liderados, ter esse tipo de discernimento, entendeu? Mas, assim, a cobrança de você estar disponível depois de tal determinado horário, porque isso é bonito, isso já não faz parte mais do trabalho, as pessoas já não estão dando mais importância para isso, entendeu? Fazer treinamento com os novos colaboradores. Tem muita gente que está entrando agora, a gente teve um turnover até para poder aproveitar desse novo modelo. E esses novos colaboradores, eles precisam entender o significado desse modelo. Eles precisam absorver o que é esse modelo dentro da cultura da empresa. Então, eu acho que isso é essencial, tá? Na minha opinião, então, assim, essa mudança não tem mais volta. E aí eu retorno para a fala do Elon Musk. Ele é meio rebelde, ele tem a história de querer que as pessoas estejam lá, é chão de fábrica, ele acho que muito mais ele falou a questão da fábrica, do administrativo que está lá no dia a dia, mas assim,
eu acho que ele, na minha humilde opinião, indo contra o Elon Musk, eu acho que ele está indo contra a maior tendência mundial. Entendeu? A gente tem um movimento nos Estados Unidos chamado Great Resignation, que está dando muito trabalho para as empresas. As empresas não estão conseguindo contratar as pessoas, porque as pessoas estão querendo aproveitar exatamente aquilo que elas conseguiram na pandemia, que é ter mais contato com a família, o bem-estar, e sabendo que podem entregar nesse modelo. Então, assim, e volto a dizer, é muito da geração que você tem hoje no trabalho, e eles não vão abrir mão disso, entendeu? Então, assim, cabe muito às empresas, desde as mais tradicionais até as startups, porque eu vejo todo mundo passando por isso, tá? Não é só as grandes, como a Gol, por exemplo, e seus líderes se adaptarem a essa realidade, e entenderem que com essa flexibilidade vai ter mais bem-estar dos seus colaboradores, eles vão se tornar mais felizes, e gente feliz, gente que está disposta, com energia, tem muito mais produtividade. E você vai ter muito mais demissão, menos demissão e menos turnaround, entendeu? Então, assim, aquelas empresas que entenderem isso mais rápido, tá? E inserirem isso como parte da sua cultura, como a gente fez, elas vão estar muito mais fortes e vão sair na frente dos seus concorrentes, daquelas que se demorarem a se adaptar a esse mundo. Eu acho que a gente consegue fazer um equilíbrio, eu acho que na vida tudo acaba sendo equilíbrio, e esse modelo, o chamado híbrido, está funcionando muito bem, a gente vê que está funcionando, tem alguns problemas de percurso que a gente tem que arrumar, mas, assim, é muito a comunicação entre a alta liderança, a liderança e os seus colaboradores para que tudo se encaixe num mecanismo só. Quando você tem essa comunicação clara e todo mundo sabe o que tem que fazer com esses acordos, com essas políticas e treinamentos, não tem como dar errado, não tem como dar errado. E só comentando que a gente falou um pouquinho antes, eu conversei com o pessoal de malha da Gol outro dia, e só trazendo um dado curioso para vocês, nós tivemos a programação de malha é muito dinâmica, isso acontece diariamente, e eles perceberam que depois do carnaval, o número de voos, o número de demanda por voos às terças-feiras e quintas aumentou mais do que esperado. A gente não tinha uma demanda grande de terças e quintas, principalmente de prazer, que a gente chama, era muito mais o corporativo. Então, você tinha as sextas e os domingos, para a pessoa viajar no final de semana. Hoje, as pessoas estão viajando às quintas e voltando às terças, porque isso é tranquilo. Eu falo, eu vou na quinta-feira de manhã, trabalho de onde eu estou, sem problema nenhum, e depois eu curto a sexta, eu trabalho na sexta também, entendeu? Eu conheço gente que foi, um casal que até é conhecido meu, que foi para Buenos Aires, passou as férias em Buenos Aires trabalhando, porque a família é de lá. Mas os filhos estavam juntos, os avós estavam juntos, e tudo bem. Acabou todo mundo sobreviveu, entregaram o que tinha que entregar, bateram as suas metas, e as coisas foram tranquilas, sem maiores percalços. Então, eu acho assim, volto a dizer, eu acho que é um modelo que para a gente funciona. Eu acho que o que a gente tem visto muito é que os dias que a gente fica na companhia são dias bastante dinâmicos e que a liderança é muito demandada. Tá? Então, a gente não para muito, a gente tem reuniões e reuniões e reuniões, e que os dias que a gente está em casa são dias de foco. São dias em que eu preciso sair do operacional, pensar no estratégico, eu consigo me concentrar mais. Então, são dias que acabaram sendo precisos. Então, você está lá nesses dias de companhia e você está em casa nos dias que você precisa entregar. A gente precisa fazer um parecer, a gente precisa ler uma coisa com mais calma. Então, esses dias eles ficaram realmente mais produtivos, tá? Então, esse é um pouquinho da minha experiência nesse tempinho que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido à disposição. Muito obrigada, viu, Ana Beatriz? Gostamos muito. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, como é importante ter lideranças equilibradas, né? Você usou essa expressão várias vezes da questão do equilíbrio, e realmente, se a liderança é equilibrada, e você parece ser uma líder muito equilibrada, a gestão das equipes fica muito mais serena. E me também chamou a atenção, na sua exposição, a questão do incentivo, né? Manter as pessoas incentivadas. Aí, pensando um pouco na questão jurídica, depois talvez para a gente debater, né, políticas que sejam voltadas para melhor remunerar quem demonstra, quem entrega, né? Você usou essa expressão do entregar. Agora, algumas posições realmente não permitiriam, talvez, o retorno, né? O trabalho híbrido, né? Eu notei pela sua exposição que você, possivelmente, né, que a Gol deve implementou o trabalho híbrido nas funções administrativas, em algumas funções, algumas
Enfim, mas foi bastante interessante a sua exposição, bastante rica, né? A sua experiência, muito obrigada, e depois nós voltamos aqui, temos perguntas para você, tá? Eu vou passar a palavra, para a nossa terceira palestrante, que é a doutora Denise Razucchi. A doutora Denise é da área de saúde, é médica, psiquiatra, formada pela Faculdade de Medicina da USP, com residência em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ela é mestre e doutora em psiquiatria pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, é pós-doutora em Economia e Saúde Mental, no Center of Economic Mental Health, Institute of Psychiatry do King's College, Universidade de Londres, né, e é professora titular da disciplina de psiquiatria da Unimes, desde 2001. Né, ela logo terá, na sequência aqui, aula, ela gentilmente se dispôs a falar conosco, mesmo tendo esse compromisso aqui acadêmico. É professora orientadora de cursos de pós-graduação da Unifesp, autora de vários livros. Eu vou encurtar um pouquinho aqui o currículo, e, enfim, é uma pessoa bastante abalizada para falar sobre as questões de saúde mental, e eu, então, passo a palavra a ela para as suas exposições, para a sua exposição. Obrigada, Gabriela, bom dia a todos. Agradeço o convite de estar aqui, é com muito prazer que eu estou aqui. Eu vou aqui, como professora, eu não posso largar meu PowerPoint, né? Eu vou, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, vou conversar muito rapidamente sobre saúde mental no trabalho e vou tentar responder essas 4 perguntas, tentar focar nisso. Quais são as doenças mentais e problemas mentais que são mais comuns no ambiente ocupacional? Qual é o impacto econômico desses transtornos? O que mudou no cenário atual? E quais as potenciais soluções? Então, a primeira coisa que eu queria falar um pouquinho era sobre a definição de saúde mental, porque existe muita confusão, principalmente, não só, mas no meio leigo, entre misturar o que é saúde mental, problema mental, doença mental, como se tudo fosse a mesma coisa, né? A saúde mental não é você estar em bem-estar, uma sensação de bem-estar o tempo todo. Saúde mental é você poder exercer todas as suas potencialidades e também ter a capacidade de experimentar bem-estar, poder ter a sua funcionalidade, autonomia, poder de decisão, a capacidade de interagir socialmente, contribuir para a sociedade, ter liberdade, responsabilidade. Então, é um conjunto de características e dimensões da nossa existência e que a gente vai ter variações das nossas potencialidades no dia a dia, e que isso é totalmente normal. Então, vai ter momentos que a gente vai estar melhor, com melhor bem-estar, pior bem-estar, e assim por diante. Essas coisas são consideradas normais, mesmo que você não se sinta tão bem, tem horas que você vai lidar melhor ou pior com o problema do dia a dia. Quando a gente começa a falar em doença, em adoecimento mental, as coisas mudam um pouco de figura, né? Não é só um mal-estar, não é só uma tristeza porque aconteceu algum evento. A gente entende as doenças mentais hoje em dia de uma forma um pouco diferente do que se fazia há um tempo atrás. Então, a questão da genética, né, principalmente depois dos projetos do genoma, ele veio mostrar para a gente que, independente da gente ter genes para doença, para qualquer doença, não só doença mental, ele sozinho não vai produzir a doença. A questão de como o ambiente interfere no comportamento do gene é extremamente importante. Então, mesmo que você nasça com um gene, um conjunto de genes para adoecimento, o ambiente, se for saudável ou não saudável, tudo o que acontece à sua volta, vai interferir no comportamento desse gene e a qualquer momento ele pode mudar de comportamento e produzir um adoecimento. Isso não é só para doença mental, isso é para qualquer doença. Então, de um tempo para cá, a gente tem dado uma importância maior às questões ambientais. Então, não só você ter uma vulnerabilidade, que tudo era muito focado no indivíduo, ele tem vulnerabilidade para a doença,
O ambiente em que você cresceu, principalmente os primeiros 5 anos da sua vida, vão determinar tudo o que você vai conseguir o restante da tua vida, ou não vai conseguir. O estilo de vida, hoje o nosso foco em medicina é a maneira de estilo de vida, isso é o maior produtor de doença, e os fatores ambientais modificando o estilo de vida e trazendo adoecimento. E quando eu falo de estilo de vida, tem alguns pilares aqui que estão na questão da nutrição, o estresse crônico, que é uma coisa importantíssima em prejudicar o funcionamento cerebral, a questão da violência, a questão da privação do sono, a questão do sedentarismo. E, obviamente, quando a gente fala de trabalho, claro que tem aspectos positivos, mas quando ele começa a mudar estilo de vida e começa a trazer sofrimento, etc., isso são todos contribuintes para um adoecimento mental também, não só físico. Para cruzar essa barreira, né, você ainda, quando você falar de doença mental, quando você tem doença mental, todas aquelas potencialidades que a gente tem naturalmente, isso vai cair por terra. Então, toda a capacidade de tomar uma decisão, de raciocinar com clareza, concentração, memória, capacidade de se relacionar, motivação, qualidade de vida, tudo vai sair prejudicado. A doença mental, ela não se traduz por um conjunto de sintomas, mas ela se traduz, além desses sintomas, de toda a perda de capacidade que você tem, seja momentaneamente ou seja de uma forma mais permanente. Então, ele traz uma incapacitação. Quando você fala em doença mental, pelo menos na psiquiatria, a gente está falando de uma incapacitação. Entre você estar numa vida saudável e você adoecer, tem um longo caminho. A doença mental, ela é muito insidiosa, ela é invisível, muitas vezes não se nota. Então, você tem uma zona cinzenta aqui, que eu diria que é a zona de alerta, é quando as pessoas estão já com um grau de sofrimento importante, e que pode estar com um estilo de vida muito alterado, com fatores ambientais, com estresse, etc. Muitas vezes o burnout está nessa zona cinzenta, a pessoa ainda não cruzou totalmente essa, digamos assim, essa fronteira do adoecimento, ela já está em processo de adoecimento, você não consegue identificar na prática qual é o momento certo que você vai chamar de doença. Mas essa zona cinzenta é a zona que a gente tem que agir mais. É onde a pessoa já tem sofrimento, ela já está com algum comprometimento na vida dela, de alguma maneira, e aqui é onde a gente pode agir com muito mais ações preventivas e fazer com que essa pessoa volte mais rapidamente a uma vida mais saudável. Agora, quando a pessoa cruza de vez essa fronteira, né, ela vai precisar de um acompanhamento especializado por muito tempo e aí a coisa muda muito de figura, embora eu só quero pontuar que mesmo as pessoas que cruzam essa fronteira e adoecem, têm uma doença mental e que são crônicas, essas pessoas, quando tratadas, elas voltam para uma vida saudável e produtiva também. Tá? Eu não tenho muito tempo para detalhar isso. O adoecimento mental no trabalho, de longe, as doenças que mais são prevalentes, né, e as pessoas chamam tudo de estresse, os transtornos da ansiedade aqui são ansiedades patológicas, não são as ansiedades do dia a dia. A depressão é, de longe, a doença mais importante no ambiente de trabalho, não só no ambiente de trabalho, mas eu vou contar daqui a pouco. O transtorno do estresse pós-traumático, que está mais relacionado com uma questão de violência, algum grau de abuso, uma ameaça, substâncias, né, hoje é muito comum, cada vez crescente, né, álcool e drogas, etc. Um transtorno do estresse agudo, algum fator mais pontual de alta intensidade na vida da pessoa. Essas são as doenças, digamos assim, mentais mais importantes no ambiente de trabalho. E aí vem a questão do burnout, que eu acho que causa muito polêmica, eu não vou entrar muito em detalhes, mas o burnout, ele não está no capítulo, formalmente, de doenças, nem da CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças pela OMS. Ela está no capítulo de fatores que influenciam o estado de saúde, e eles definem atualmente como uma síndrome resultante de um estresse crônico que foi mal gerenciado no ambiente de trabalho.
Classicamente, isso já vem da década de 70, o burnout não é novidade para ninguém, ele é um sentimento de exaustão e de falta de energia para trabalhar, principalmente, né? Não é para ter lazer, um distanciamento afetivo do trabalho, a pessoa começa a ficar mais negativa, com mais cinismo, não quer, não é nem que ela não consegue se engajar, um sentimento de ineficiência, de que tudo que ela faz não vale a pena, que não está se realizando. Isso não deve ser aplicado para as outras áreas. Essa pessoa consegue ter prazer em outras áreas, etc. Isso daqui é importante porque muitas vezes, sobreposto ao burnout, já tem outras doenças mentais, depressão e outras coisas, e daí fica tudo muito misturado e isso precisa sempre de avaliação. Qual é o impacto de tudo isso? Né? A gente sabe hoje que já tem estimativas que o custo dos transtornos mentais chegam a gerar um impacto de 4% no PIB global da economia mundial. Tem uma estimativa de 2018 que os custos dos transtornos mentais chegam a 12 trilhões de dólares por ano, e isso vai chegar a mais de 16 trilhões em 2030. E desses custos todos, 70% são por perda de produtividade. A depressão é o que lidera essa lista, é 1 trilhão de dólares por ano, isso vai a 6 trilhões ou mais em 2030. Essa estimativa é pré-pandêmica, né? Eu achei aqui uma estimativa de 80 bilhões por ano, quase, no Brasil. Eu não sei se essa estimativa está correta, mas foi a única que eu encontrei. E já é a nossa terceira causa de afastamento, uma das maiores causas de absenteísmo, presenteísmo, que é você estar no trabalho, mas você não consegue render, não consegue focar. O burnout, causando também um custo muito alto, aqui no Brasil também tem uma estimativa de 80 bilhões ao ano, e nós já somos o segundo país com maior burnout, né? A gente só perde para o Japão, o Brasil já está em segundo lugar. Antes da pandemia, essa prevalência era por volta de 30% dos trabalhadores. E o que mudou nesse cenário, né? Tem algumas estatísticas mostrando um aumento mundial do burnout, então principalmente com a questão do trabalho híbrido, e tem feito uma pesquisa com 15 mil trabalhadores, feita pela DECO, em 25 países em 2021, mostrou que a média global desses países de burnout estava quase 40%, óbvio que isso varia de país para país, Estados Unidos passou dessa faixa, e o que chamou a atenção dessa pesquisa é que, principalmente a geração Z e logo em seguida a geração dos milênios, 45% ou mais, às vezes chegando a 60% em alguns países, dessas pessoas mais jovens estavam em burnout. Né? O burnout a gente sabe que acontece mais em algumas categorias profissionais, médicos, profissionais de saúde, enfermeiras principalmente, às vezes chega a 80%, na pandemia a gente teve até aumento de suicídio entre profissionais de saúde, mas essa questão dos jovens, ela traz uma novidade para nós, que é a maneira dessa mudança de comportamento, de paradigma e de valores. Muitos deles, mais de 60%, disseram que nesse trabalho híbrido a jornada deles era maior que 40 horas por semana, a maioria dizendo, 30% pelo menos, dizendo que a sua piora importante na saúde mental. A maioria dizendo o seguinte, quase 70% dizendo, os meus gestores, líderes, chefes, não se preocupam com as minhas necessidades de saúde mental, eles ignoram, eles não estão interessados. Enquanto que os gestores, os líderes falavam o seguinte, eu não consigo identificar quando alguém tem algum problema de saúde mental. Aqui nós temos um problema sério, né, de relação. E a gente também tem estimativas de aumento de sintomas depressivos ansiosos, não necessariamente já a doença, mas se é todo mundo nessa zona cinzenta e que já precisa de uma atenção especial. Junto com isso, a Ana Beatriz já falou do fenômeno da grande demissão nos Estados Unidos, de 4 milhões de pessoas ao mês, gente de alto gabarito se demitindo, e aqui no Brasil isso também está acontecendo, embora as pessoas só falem de desemprego, por volta de 500 mil de brasileiros por mês pedem demissão, isso é o dobro do que tinha na fase da
da pré-pandemia, né? Um aumento de rotatividade também de 15%. Outra coisa que já vinha acontecendo antes da pandemia, e que isso se acentuou, o que a gente chama de fuga de cérebros do Brasil. Isso estava acontecendo com os pesquisadores, continua acontecendo, e agora um aumento muito expressivo entre os profissionais de saúde, um aumento de quase 50%, migrando para trabalhar nos Estados Unidos, e isso é relato da Associação Médica Brasileira. Ainda falando do cenário atual, eu queria destacar algumas coisas do Fórum Econômico de Davos. A gente tem observado a questão da mudança de paradigma, centrando mais na questão da saúde mental, e isso já tem mais de 2 décadas, eu não tenho tempo para falar disso, mas destacando que no Fórum de Davos isso vem acontecendo com maior intensidade nos últimos 5 anos, falando de depressão, um espaço muito grande para a questão da saúde mental, e esse ano foi sobre trabalho híbrido. E o que trouxe de dados assim que para mim foram relevantes é a questão do novo contrato social que está se estabelecendo, que essa mudança não tem volta, a Ana Beatriz falou, a Inês falou, uma prioridade para a questão do ambiente de trabalho, da saúde mental. Então, o que eles tinham em algumas pesquisas é que 17% dos trabalhadores só querem voltar ao esquema anterior, presencial, 20% se relatando como engajados no trabalho, e a questão das mulheres, assim, muitas mulheres pedindo demissão e saindo do mercado de trabalho, muito pela questão de burnout, falta de flexibilidade, e uma série de outras questões de suporte para cuidar dos filhos, etc. Um dos speakers lá do Fórum de Davos falava o seguinte: olha, nós precisamos aumentar a flexibilidade é a palavra, né, a bola da vez, mas isso significa deixar que os trabalhadores possam decidir como eles querem aprender e contribuir, porque a questão do aprendizado tem que ser constante, porque a questão não é só aumentar a carga de trabalho e a jornada, mas que as pessoas estão sendo obrigadas a aumentar a carga e também aprender coisas novas o tempo todo, e às vezes sem nenhum suporte, né? E às vezes sem perceber o propósito desse aprendizado. E o que eles falam é o seguinte: você tem essa visão de cima para baixo, cria muito dano para a saúde mental. Você precisa mudar as condições para que as pessoas se sintam melhor, e isso, por tabela, vai aumentar a produtividade. Ele diz que 30%, eu não sei como é que ele calculou isso. Bom, para fechar o meu último slide, o que pode ser feito? Tem várias coisas, eu não vou poder entrar em muitos detalhes. Eu vou trazer aqui uma autora que fez uma revisão dos principais indicadores para falar sobre riscos psicossociais no trabalho. Existem manuais de boas práticas, o SESI, ele traduziu manuais internacionais e coloca à disposição. E quais são? Ela coloca 6 grandes grupos de indicadores. Um está voltado à questão da exigência no trabalho, a carga, a forma como esse trabalho é exigido, né, a questão dos horários, etc. A questão das exigências emocionais, enquanto que essa pessoa é requisitada ou para estar em contato com o público, ou estar em contato com o sofrimento alheio, o quanto que tem desgaste emocional na própria profissão, isso na questão, por exemplo, da saúde profissional, saúde, isso é uma coisa enorme, mas não só. Relações sociais e de trabalho, aqui entra muito a qualidade da relação, o ambiente ocupacional em si, né? A questão da conectividade, como é que essas pessoas recebem suporte, empatia, etc. Conflito de valores, o quanto que o trabalhador concorda ou não com determinados valores da empresa, o quanto a questão da ética, se ele é forçado a fazer coisas que ele não concorda, a questão da autonomia, de poder tomar decisão, poder fazer escolhas e de como trabalha, ou o que vai fazer, etc., e a questão da insegurança no trabalho, né? O quanto você tem risco de ser demitido, ou de você ficar sem renda, etc.
E falando um pouco da questão da prioridade de saúde mental, eu acho que não só é o ponto de partida, eu acho que as outras palestrantes também falaram nisso, mas a gente tem que mudar o foco, não mais pensando no trabalho, mas pensando no trabalhador, né, na questão da saúde mental. Se você não melhorar isso, você não vai conseguir resgatar a produtividade, né? Então, não só a questão da flexibilidade, aí entra a questão do trabalho híbrido, mas principalmente você escutar esse trabalhador, o que ele quer, o que ele precisa, que tipo de suporte ele precisa, quais são as necessidades, em que fase da vida essa pessoa está, às vezes está com um bebê pequeno, está com uma doença importante na família, dívidas financeiras, etc. Ninguém trabalha bem em estados assim que sem nenhum tipo de suporte. Ser valorizado, ter autonomia, a questão de participação, a questão de aprendizado, né, e qual é o propósito, e a questão de psicoeducação e como melhorar a própria saúde mental. Era isso que eu tinha a falar. Obrigada. Muito obrigada, doutora Denise. Me chamou muito a atenção também, no momento em que a gente cita a classificação da OMS, né, quanto ao burnout. Eu lembro que em janeiro a gente viu amplamente divulgado na mídia aquelas matérias até alarmistas, no sentido de que burnout seria necessariamente uma nova doença ocupacional reconhecida pela OMS, quando a gente sabe que há várias outras particularidades até que a doutora citou, que pode ser um conjunto de fatores não necessariamente linkados ao trabalho, né? E também é muito interessante essa nova tendência para as gerações mais jovens, essa necessidade de maior flexibilidade, até como uma medida de reter talentos nas empresas, né? Eu acho que esse definitivamente é um caminho sem volta para as empresas, para todos os empregadores, no sentido de oferecer um modelo mais flexível e até treinar os gestores para estarem atentos a esse novo aspecto que é a saúde mental dos colaboradores que não estão dentro da empresa, né? É uma demanda que é bastante urgente, acho que até como forma de treinamento para as empresas, para o seu time, até para evitar afastamentos médicos, né? Que a gente viu que o número aumentou exponencialmente. Super obrigada. E aí eu queria agora aproveitar, então, que a doutora Denise está aqui disponível e encorajá-los a fazer perguntas para nós, colocar aqui no Q&A para a gente aproveitar a presença dela, porque ela vai ter que se retirar um pouquinho mais cedo, mas também para todos os palestrantes aqui, até questões que sejam jurídicas, eu e a Gabriela, a gente está aqui ao dispor. Eu já vi aqui pela lista de participantes que tem pessoas que são de departamento jurídico e RH, então eu queria só encorajá-los aqui que o nosso Q&A está aberto para perguntas e quem tiver alguma questão endereçada para a doutora Denise, a gente já aproveita a oportunidade que ela está aqui na linha. Se ninguém tiver nada para já, eu vou trazer o Alexandre Budó. Ele é diretor da área Digital Labs da Engineering do Brasil. Também aceitou gentilmente o nosso convite para participar e enriquecer aqui o debate numa outra numa pegada mais do ponto de vista de recursos tecnológicos que as empresas precisam se utilizar e como que elas precisaram rever os modelos de contratação e quais as alternativas que estão disponíveis no mercado. E até depois eu e a Gabriela, a gente pode até falar da questão da validade jurídica. Bom, o Alexandre, ele estudou sistemas de informação e gestão de TI, ele é especializado em industrialização de software, metodologias ágeis e negócios digitais, e também acho que pode trazer aqui para a gente alguns exemplos do que ele tem visto no mercado e os principais desafios aí dos clientes deles. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Juliana. Obrigado. Me ouve bem? Frase típica de pandemia. Sim. Legal, legal. Primeiro, muito feliz de estar aqui, feliz de compartilhar um pouco aí da minha experiência, do que a gente observou nesses pouco mais de 2 anos, né, desse movimento, para poder compartilhar com vocês, tá bom? Achei muito legal, anotei várias coisas aqui, acho que a Inês, a Ana, a Denise trouxeram pontos fantásticos que a gente observa no nosso dia a dia, né? A gente observa, acho que poucos dos sintomas que a Denise trouxe ali eu não observei em um time ou outro nesse período, né? Realmente, algumas pessoas têm momentos diferentes, situações diferentes, e a gente tem que conseguir ter um suporte para isso, né? Eu acho que a palavra-chave que eu tiro desse nosso encontro, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tiro desse encontro uma palavra-chave que é liderança.
né? Para mim, independente se eu estou falando do ponto de vista de tecnologia, se eu estou falando do ponto de vista de saúde, do ponto de vista jurídico, estou falando de que eu preciso reforçar lideranças, né? Esse novo líder, ele tem que estar ciente do que tem acontecido, do que está acontecendo, de como impactar as pessoas, né? A gente estava comentando em outro bate-papo, né, de que 90% da comunicação é não verbal, né? E você entra em reuniões do seu dia a dia que você vê, muitas vezes, líderes com câmera desligada, né? Pô, como que está passando a mensagem? Como que está chegando do outro lado? Como que eu consigo interpretar, né, a reação de uma pessoa que está do outro lado? Então, isso tudo começa, de uma maneira ou de outra, a falar em tecnologia, né? Por exemplo, né, o nosso amigo Elon Musk deu uma apimentada no nosso discurso ontem, né? Praticamente ele insinuou que trabalho remoto é fingir que se trabalha, né? Mas eu acho que é uma questão, claro, de contexto, né? Num contexto Tesla, num contexto onde envolve chão de fábrica, né? Como acho que a Ana comentou, né? Então, nesse contexto, pô, algumas coisas que ele falou se encaixam, mas não se encaixam a todo o contexto, né? Realmente nós temos cenários aí que ficaram muito mais produtivos no trabalho remoto, né? Sabemos de exemplos de empresas que atingiram um patamar de eficiência, né? Vou chamar de eficiência operacional, né? Sei de empresas que só de ar-condicionado economizam R$200 mil por mês de ar-condicionado. Sei de empresas que com vale transporte conseguem fazer um grande número aí em economia, né? Mas isso tem outro lado. Pô, estou dando um saving daqui, de eficiência operacional, né? Mas também preciso investir, né? Preciso investir nessa tecnologia. O que eu observo, pessoal? Empresas que já encorajavam esse modelo, né? Já encorajavam o modelo híbrido, já encorajavam o modelo de home office, teletrabalho, né? Já há décadas a gente vê pessoas trabalhando de forma assíncrona, né? No teletrabalho, no trabalho remoto, né? O que seria esse trabalho assíncrono, né? Acho que todos aqui já viram, já tiveram, já puderam experimentar aquele trabalho assíncrono que você não trabalha em sincronia com outras pessoas, seu timing é diferente. A maioria dos brasileiros que já tiveram esse tipo de trabalho, esse tipo de dinâmica, né, uma dinâmica assíncrona, eles trabalhavam muito com empresas do exterior, por exemplo, em outro fuso horário, com outros times, né? É o que praticamente eu vivo o meu dia e eu trabalho em slots que eu separei para conseguir enviar um e-mail, mandar uma planilha, organizar uma arte visual ou mesmo um código de um software, né? Eu faço esse e-mail, eu envio ou eu coloco em algum sistema onde eu possa gravar isso, né? E lá no outro dia ou daqui a algumas horas alguém vai pegar esse conteúdo para seguir trabalhando, né? Bom, o trabalho assíncrono era esse, há décadas, né? Eu vejo como um grande desafio, né? A gente começa a falar muito agora no trabalho agora, né? A pandemia nos trouxe a necessidade de ter um trabalho síncrono, um trabalho em que as pessoas trabalhem em sincronia, trabalhem ao mesmo tempo, né? Temos equipes distribuídas em vários cenários que você tem, às vezes, 18, 20, 15, talvez 80 pessoas que precisam trabalhar de uma forma síncrona, precisam trocar informação de uma maneira muito dinâmica. Eu não posso mandar um e-mail e esperar que o cara responda aquele e-mail. Eu tenho que ter artifícios, dispositivos são os mesmos, como se eu estivesse sentado ao lado dele, né? Como eu faço no escritório, né? Então, começou a trazer muita pegadinha para nós. A gente costuma dizer, quem trabalha essas palavrinhas mágicas, chamadas, por exemplo, de transformação digital, né? A gente costuma falar que a pandemia fez um trabalho de 10 anos ter que ser concluído ou começado e concluído em um mês, né? Porque, de novo, as empresas que já estavam preparadas para isso, já encorajavam esse tipo de teletrabalho, elas não tiveram tanto problema. Agora, aquelas que não encorajavam, que não tinham essa cultura, né? Muitas vezes você vê uma liderança, né? Uma liderança mais controladora, uma liderança que faz uma microgestão. Esse cara, mais controlador, mais de uma microgestão, com certeza ele teve um impacto muito grande na pandemia, né? A gente brinca que ele não pode mais bater na mesa, ele não pode mais, né, botar alguma pressão psicológica, etc., porque agora a distância é outra, né? Então, esse tipo de perfil precisa, voltamos à liderança, né? Esse tipo de perfil precisa reaprender, ele precisa, espero que tenha reaprendido, né, nesses 2 anos, né? Porque você está falando de comunicação não violenta, você está falando de empatia, você está falando de uma escutativa que já não é mais tão fácil de fazer. Uma escutativa com alguém numa sala de reunião ou mesmo num papo de café é de uma maneira. A escutativa num meio virtual, como a gente se encontra, numa call, no Zoom, pô, é uma escutativa que tem que ser trabalhada diferente. Algumas pessoas têm o timing do Guimarães Rosa para passar uma ideia, né? E você precisa
está acompanhando, você precisa estar, né? Então, voltando, se eu puder sair daqui com uma palavra, né, essa palavra-chave para mim é liderança, tá? Voltando aqui para um lado mais de tecnologia, né? O que eu observo é que, pô, como que a tecnologia suporta toda essa transformação, né? Como que a tecnologia sustenta isso? Por exemplo, você tinha um problema no seu mouse quando você estava no escritório, né? Vinha o rapaz da TI, vinha alguém da TI, fazer uma troca desse mouse. Como você troca o mouse hoje na sua casa? Você tem mouses na gaveta, né, que você pode trocar, né? Você tem um problema no seu computador travou, né? Como que você resolve isso hoje, né? No passado, mesmo remoto, alguém entrava na sua máquina, né, com acesso remoto, fazia alguns ajustes. Hoje, porém, se a sua máquina travou, como que essa pessoa entra remotamente na sua máquina, né? O que acontece? Ele tem que se deslocar? Ah, mas desculpa, mas eu estou em Manaus, ou estou em São Gabriel da Cachoeira, né, no extremo da Amazônia. Como que o suporte vem para fazer essa troca? Então, agora começam os desafios reais de TI. Empresas que já estavam preparadas para isso, foi mais suave. Empresas que não estavam preparadas para isso são realmente as que mais sofreram, né? Preparar suas VPNs, organizar seus links, seus acessos. Questão de segurança é uma questão importantíssima, né? Até coisa simples, como o profissional se demitiu, está trocando de empresa, o que ele faz com a máquina dele, o que ele faz com o notebook que ele tem na empresa, né? Muitas vezes tem ainda outros equipamentos, projetor, enfim. O que acontece com isso? Como é essa logística reversa, né? Então, isso realmente trouxe para a área de tecnologia de informação, né, muitos desafios. Mas eu acho que esses desafios foram maiores, não quando a gente fala de uma tecnologia de informação, de uma TI mais tradicional, mas quando a gente fala de uma tecnologia de negócios, né? Quando a gente fala de umas empresas grandes, que toda empresa grande é uma Big Tech, a Gol é uma Big Tech, né? É uma empresa que ela não vive mais sem tecnologia. E a gente chama muito de tecnologia de negócios, né? Quando a TI, ela encontra a área de negócios, e uma não vive mais sem a outra, né? E aí a gente começa a falar, como eu disse, né? A gente teve que, algumas empresas em um mês, fazer a transformação que já estava quase uma década em movimento, foi bem abrupto. Então, seguindo no ponto de vista da tecnologia, né, e falando um pouco não só da parte de tecnologia, suporte, infraestrutura, nuvem, etc., né, mas falando um pouco também dos desafios que eu tive com as equipes, né, e falando um pouco dessa minha experiência, eu quero trazer alternativas técnicas que a gente conseguiu implementar, dispositivos técnicos, né. Acho que eu ainda tenho bastante tempo, eu vou separar a minha fala também em dois momentos, acho que é importante. Eu vou separar a minha fala em um momento pandemia, né, em um momento de que, fevereiro, março, abril, né, entramos na pandemia. O que acontece? Como que a gente tira centenas de pessoas de dentro de um ambiente físico, né? Eu gostaria depois de continuar falando num segundo momento sobre uma parte que está sendo ainda mais desafiadora, que é o retorno, né, o retorno aos escritórios, né? Falando primeiro dessa parte de começar a pandemia, de quando todo mundo botou a mão na consciência e pensou, não são só 2, 3 semanas, não. Acho que isso aí vai mais longe, né? Eu lembro quando tinham aqueles memes, que a pessoa vinha do futuro e falava assim, ou não, primeiro ano da pandemia recém, né? Pois aquele meme não tem nada mais real do que aquele meme hoje em dia, né? Mas era um meme na época que todo mundo olhava com muita graça, né? Quando eu falo nesse momento, então, de movimentar os profissionais, comecei a ter vários problemas, assim como todos nós aqui. Profissionais, muitas vezes, não tinham internet em casa, não precisavam, viviam de flyback, né? Eu não estou falando de pouca gente, né? Tinha seu celular com alguma velocidade. Como entender qual a velocidade que essa pessoa precisa, né? Para manter o seu dia a dia, para entrar nas conexões remotas, para fazer reuniões nas nossas empresas. Muitas vezes, desenvolvedores precisam fazer um percurso um pouco distante de apenas entrar numa call. Quando eu falo em percurso, ele precisa conectar em um ambiente, uma máquina, precisa conectar em outro computador, ou seja, ele tem ali carregando um certo atraso nas coisas que ele está fazendo, um atraso tecnológico, né? Um atraso pelo tempo do que ele está fazendo. Então, ele precisa ter uma internet muito boa para isso, ou pelo menos uma internet que atenda, né? Eu até brinquei, uma das coisas que a gente tem feito muito durante o onboarding dos profissionais, a partir de entrevistas de emprego, tentar entender qual que é a internet dessa pessoa, né? No momento que anterior à pandemia, não faria sentido nenhum você querer saber a internet que o profissional tem, né? Hoje sim, hoje faz sentido. Hoje eu preciso de um speed test para entender, esse profissional tem uma situação separada, ele tem alguma peculiaridade onde ele está morando, a gente precisa implementar, investir, melhorar essa conexão dele, né? Então, uma coisa que não faria sentido nenhum no momento anterior à pandemia, né? E eu acho que um dos maiores desafios que eu tive nesse momento de as pessoas irem para suas casas, né? Muitos trabalhavam
como a maioria, em sala de jantar, né? Quanto tempo até a gente começar a receber atestados médicos de uma hérnia de disco, de um problema, né? Muitos trabalhavam, quem sabe, quiçá, deitado numa cama, né? Num sofá, vendo televisão. Não tinham um setup, não tinham organizado isso, não tinham esse ritmo de trabalho de home office, né? Então, começa todo esse movimento de incrementar, de desenhar, de provocar as pessoas, até gamificações, para que elas montassem setups, para que elas tivessem uma webcam legal, para que elas tivessem um anel de luz, para que elas conseguissem organizar o seu setup. Isso foi um trabalho legal, bacana, e ele surtiu muitos resultados positivos, né? E aí chegamos na ideia de profissionais, por exemplo, que não se expõem, não abrem a câmera, não querem participar, por N motivos que a gente conhece. Tive profissionais já que, por exemplo, tinham orientações médicas que, né, por questões de ansiedade, tal, não seria legal, né, abrir a câmera, algo preventivo, né? Já ouvi falar de pessoas que tinham, inclusive, alguma questão jurídica impedindo ela, que ela foi atrás dos meios legais para que não a obrigassem, né, a participar de câmera aberta. Não sei se é verdade, eu ouvi isso certa vez, né, e achei muito curioso, né? E a gente começa a ver, além de todo esse movimento, a grande dificuldade, a primeira dificuldade, como comentei, trabalho síncrono e assíncrono. Como conseguir trazer a tecnologia para que as pessoas trabalhem ao mesmo tempo, para que elas interajam ao mesmo tempo, né? Será que um Zoom resolve? Será que um Teams resolve? Né? Hoje nós sabemos de tecnologias, por exemplo, tem um software de mercado, uma plataforma chama Space Chat. Não sei se vocês já conhecem, convido a conhecer, em que você cria um avatar, né? Estão todos numa sala, por exemplo. E o volume de conexão para as pessoas conversarem entre elas, esse volume ele aumenta de acordo com a sua distância entre o avatar de cada pessoa. Então, se eu, por exemplo, chegar próximo a Inês para conversar com ela, as outras pessoas conectadas não escutam o que eu estou falando com a Inês. Estou falando com a Inês, né? Então, isso permite que você coloque, por exemplo, grandes grupos de trabalho unidos como se fossem mesas, né, em menores grupos, onde nada impede que você fale de uma pessoa que está em outro grupo, por exemplo, né? Eu lembro que das primeiras ações que nós tomamos foi, por exemplo, cada profissional do time, né, algumas centenas, ele tinha condições de montar a sua própria sala virtual, a sua sala individual. Aonde todo momento que eu precisava falar, por exemplo, com a Denise, com a Ana, com a Inês, eu simplesmente clicava num link e a pessoa estava lá. Às vezes ela não estava, tinha um papelzinho de já volta, né? Mas ela estava lá, né? Quase como se você tivesse uma empresa onde cada profissional tem a sua salinha fechada, o seu cubículo. Isso melhorou muito a questão de começar a criar esse senso de trabalho síncrono, né? Logo precisamos criar salas de descompressão, onde as pessoas entravam, ainda na época não podia falar muito de futebol, que não tinha jogo, né? Mas as pessoas entravam para falar dos mais diversos assuntos, infelizmente muitas vezes era a quantidade de infectados, mas eram assuntos fora do trabalho, né? Até mesmo quem está em casa com filho, marido, esposa, né, filho subindo na cortina. Então, o momento de entrar na sala de descompressão era o momento que todos até guardavam, entrar na tal da sala de descompressão, né? Era quase como fosse uma sala do cafezinho, né? Certa vez, montamos uma sala, por exemplo, com meditação guiada, né? Ela durou mais ou menos umas 3 semanas, não foi uma experiência muito interessante, né, no final do dia, né? E, claro, salas, por exemplo, onde tinha ginástica laboral virtual, onde você estava permitindo ali um momento onde a pessoa podia fazer, então, toda essa parte de alongamento e esse trabalho preventivo. Pô, acho que conseguimos estabelecer um equilíbrio, esse trabalho síncrono e assíncrono, né? Mas chegamos, talvez, num degrau muito maior de desafio. Foi a formação de talentos, né? As pessoas entrantes no mercado, os jovens, né? Aqueles que são estagiários, aqueles que são trainees, aqueles que antigamente você pegava essa pessoa, a pessoa entrava, parabéns, seja bem-vindo, sente aqui do lado do Alexandre Budó, sente aqui do lado da Inês e observe o que ela faz, né? Não, tudo bem, mas onde é que está a minha documentação para eu entender os processos aqui da empresa? Não, os processos você vai ver, a Ana Beatriz ali, ela vai fazer os processos no dia a dia, você observa e copia, né? Pô, mas peraí, como eu faço isso hoje? Né? Como que eu consigo vencer esse desafio no momento pandêmico, né? Então, você começa a ter que obter características diferentes. A empresa, né, foi falado aqui, além de liderança, a gente falou muito, por enquanto, de planejamento estratégico, né? Os comitês de planejamento estratégicos, né? Então, isso tem que estar muito no radar, esses comitês de planejamento estratégico. Quem bate o bumbo, quem desenha o mapa,
né, desse momento. E por que eu voltei a esse ponto dos comitês de planejamento estratégico, né, falando dos, vou chamar aqui de ativos organizacionais, os processos da empresa, vídeos, formação, né, de novo, tecnologia, portais onde a pessoa possa ver vídeos, ver documentações, entender, né, a própria Alexandre Budó, Inês, Ana Beatriz, fazem vídeos explicando como são processos da empresa, como são sistemas utilizados, né? E isso faz parte do onboarding desses novos profissionais. O segredo está em bombardear esses profissionais de informação. Porque hoje a gente não está mais concorrendo com fulano vai muito no banheiro ou fulano desce para fumar, né? A gente está concorrendo com Netflix, a gente está concorrendo com videogame, a gente está concorrendo com o dia a dia do cara na casa dele, né? A gente invadiu a casa dele, né? Então, bombardear ele de informação, trazer um acompanhamento, foi falado já também aqui, mais próximo, um acompanhamento mais íntimo, mais precoce da performance desse profissional. Você não pode mais esperar fazer avaliações trimestrais, quarters, etc., de performance de profissional. Então, você, além de, provavelmente, você vai perder esse profissional antes da avaliação de desempenho, porque ele vai ter ido embora, né? Você precisa estar mantendo, tendo esse vínculo. E, de novo, palavra-chave do nosso encontro, na minha opinião, liderança. Acho que a liderança faz toda a diferença e ela tem que ser capacitada, tem que ser treinada, né? Acho que é um ponto também para falar desse momento pandêmico, no início, né, nessa primeira metade que eu separei a minha fala, realmente sobre tecnologia, né? Que aí você tem que entender como que você faz esse fluxo, como que você manda, que tipo de hardware eu preciso dentro de casa, que tipo de informação trafega, né? Temos bancos com nível altíssimo de compliance que era praticamente impossível ter esse tipo de trabalho, né? Foi falado aqui um momento sobre a ida para a casa do Itaú. Bom, um case super de sucesso. Nós temos um outro banco também, um grande banco do Brasil, que muito longe de ter tido esse case de sucesso, né? Um banco que nós temos que, aqui no Brasil, um banco grande que realmente não. O nosso meio Elon Musk, assim, né? Tipo, é inaceitável porque senão as coisas não andam, né? De novo, quem estava mais preparado tecnologicamente falando? Quem que conseguiu suportar esse movimento de uma forma mais suave, né? Então, acho que queria encerrar aqui essa minha primeira parte, senão eu falo para caramba, tá? Então, vou ficar falando. Mas eu queria falar desses 3 grandes desafios, que foi a entrada da pandemia. E agora eu gostaria de falar de um que está sendo muito mais, pelo menos para mim, entendo que para vocês talvez esteja sendo também, né, desafiador, que é o retorno aos escritórios, né? Legal, nosso amigo Elon Musk, de novo, né, insinuando ontem, deixa ainda a coisa um pouco mais difícil. Mas quantos profissionais já nos falaram? Budó, eu não volto ao escritório. Eu mudei, eu estou morando em Peruíbe. Budó, eu não volto ao escritório, eu mudei, eu estou morando em Lisboa, né? Como que você consegue articular com isso? Como que você consegue falar para o profissional, bom, desculpa, né, mas as coisas aqui é dessa maneira, então você tem que procurar um lugar que aceite a sua. Não, eu quero o seu lugar que aceite esse Anywhere. Eu quero o seu lugar que aceite aquele trabalho de qualquer lugar. Para isso, além da tecnologia, eu tenho que começar a pensar muito em processos, né? Eu não sei se vocês têm passado por isso recentemente, mas eu tenho. São eventos, confraternizações, né? Você obriga uma pessoa a vir ao evento? Não, não deveria. Você obriga uma pessoa a vir ao escritório para fazer uma reunião presencial? Não, não deveria. Mas no momento antes da pandemia, é uma coisa mais normal do mundo. Temos uma confraternização. Beleza, todo mundo avisa em casa, pega o alvará para ir para a confraternização e vai para a confraternização, né? Agora não, agora, quantas pessoas será que vão? Vamos fazer um happy hour. Esse happy hour vai ser para 60 pessoas? Não, impossível, né? Mesmo na nossa época normal, não tinha happy hour para 60 pessoas. Mas então vamos fazer um evento. Quero fazer um evento da parte comercial da empresa, né? Como que eu monto esse evento? Será que eu trago todas as pessoas? Não esquece do Huguinho, que mora em Manaus, do Zezinho, que mora em Teresina, e do fulaninho que mora em Goiânia, do lado de Recife, se eu não me engano, né? Quer dizer, eu tenho que trazer essa pessoa até aqui, mas ela foi contratada no regime de home office, né? Ela foi contratada no regime de teletrabalho. Ela tem consciência que ela acaba não participando desses eventos físicos, né? Será que, de novo, desafios, né? Desafios são aquelas coisas que ainda não tem resposta, né? Será que eu preciso transformar essas confraternizações, esses eventos, em algo também remote first? Onde eu vou estar, por exemplo, transmitindo esse evento, esse rap, essa confraternização, né? Ou não? Ou será que a tendência é a gente começar a encerrar esse tipo de integração ou distribuir em centros separados? São respostas que eu ainda não tenho, mas são grandes desafios desse retorno à pandemia. Por exemplo, pedidos de demissão, foi falado aqui já várias vezes, né?
às vezes, uma própria insegurança do profissional, pelas empresas falharem na hora de dar essa segurança para ele, dizendo, querido, você fica onde você está, você não vai precisar voltar aos escritórios. Ainda nessa insegurança dele, quando ele observa que seus colegas voltam ao escritório, quando ele observa que existem pessoas que voltam ao escritório, ele repensa um pouco, pô, essas pessoas vão estar em posições diferentes, essas pessoas vão ter privilégios diferentes, estarão todo dia no escritório e eu não. Qual que é a minha participação, né? Vamos chegar num momento chave, uma promoção. Quem vai ser promovido? O cara que está remoto ou o cara que está lá fisicamente, né? Pô, promoção é para o mérito, é para o desempenho. Pois é, todas as empresas conseguem avaliar esse desempenho de forma correta, né? Então, precisamos. Né? Então, acho que um grande ponto são esses pedidos de demissão. Foi falado aqui também, né? A Denise falou da fuga dos cérebros, eu acho que ela falou, né? Então, realmente, muitos profissionais saindo hoje das empresas brasileiras para trabalhar para empresas do exterior, ganhando em dólar, ganhando em euro, são momentos bem pesados. O Remote First, gostaria muito de falar, o Remote First é uma alternativa que temos, porque, de novo, voltando ao presencial, nem todos voltam. Então, nós temos que manter o nosso fluxo como se todos estivessem remotos ainda, né? E para isso a tecnologia também nos ajuda. A gente estava conversando num outro momento, exatamente sobre hardwares, equipamentos, por exemplo, que avaliam numa sala de conferência, por exemplo, quem está falando, para dar foco para aquela pessoa, né? Trabalhar, mesmo quem está fisicamente uns ao lado dos outros, desculpem, né? De fone de ouvido, porque tem pessoas que estão falando ali que não estão naquele ambiente, né? Então, tem várias alternativas que a gente chama de remote first, né? E o grande desafio que eu tenho observado nesse retorno dos escritórios é realmente essa linha de eventos, confraternizações, conseguir fazer essa mescla entre o que necessariamente precisa ser físico, ou no meu entendimento, o entendimento comum precisa, né? E o que realmente pode ser feito, né, à distância, e como cruzar isso em eventos como, repito, integrações, confraternizações, eventos, encontros, enfim. Pessoal, não sei se me estendi demais, não sei se estourei o horário, tá? Da minha parte, fico aí à disposição para conversar, tá? Questões de infraestrutura mais pesadas, questão de cloud, como funciona o armazenamento, enfim, né? Então, à disposição aqui, acho que essa é a minha parte aí pelo tempo. Muito obrigada, viu, Alexandre, pelas suas palavras. Muito interessante sua exposição. Chamou a atenção aqui a questão, uma palavra que eu achei resume a tecnologia dos negócios. Hoje a tecnologia é de negócios, né? Então, isso significa que vocês estão integrados com a alta administração, com as lideranças, com o RH, participam, né, de todo esse processo. Denise, só um detalhe, Alexandre, você consegue, tem uma pergunta para você consegue responder ou está saindo? Alô? Sim. Acabei. Olha, então, só para... Depois a gente abre, então, os debates. Denise, se surge uma pergunta, o que fazer ou como perceber que o trabalhador está com problemas mentais? Qual o encaminhamento que deve ser dado pela empresa? Eu acho que, assim, eu acho que o ponto de partida, e a gente volta para a questão da liderança de novo, o ponto de partida é a qualidade dessa relação, é você, pelo menos, se preocupar com quem você está trabalhando, saber com quem você está trabalhando. Agora, um dos sinais, assim, que a gente tem que prestar atenção na mudança de comportamento. Então, aquela pessoa que vinha bem, que vinha entregando, e, de repente, ela começa a mudar o comportamento, a ficar mais ineficiente, ou ficar mais isolado. Muitas vezes os sinais são sutis no começo, muitas vezes as pessoas não notam, mas mudanças de comportamento no relacionamento, no comportamento, coisas muito sutis, de não rendimento, não necessariamente a pessoa está doente, mas ela pode estar com um problema que precisa de algum suporte. Então, eu acho que é poder observar, é poder conhecer com quem você está trabalhando, e eu acho que os líderes têm que estar treinados em saúde mental, ele não precisa saber o diagnóstico, mas ele precisa entender o que é um comportamento disfuncional, o que é um sofrimento mental, e ter um certo treinamento e uma certa habilidade para isso, né? E poder encaminhar quando necessário, ou pelo menos recomendar. E outra coisa que eu acho importante, os próprios funcionários, os próprios trabalhadores, terem uma psicoeducação em relação às doenças mentais. Existem vários instrumentos que a própria pessoa pode fazer para se monitorar, e
como procurar ajuda, onde procurar ajuda, ter canais de suporte, né? Não de tratamento, mas de suporte para procurar eventual tratamento ou avaliação. Eu acho que é mais nesse sentido. Obrigada, gente. Desculpa, eu vou ter que sair mesmo já. Estou em cima do meu horário. Obrigada, Denise. Obrigada. Tchau. Juliana, acho que a Inês queria fazer uma pergunta. Bom, tem várias perguntas aqui, gente. Acho que não vai dar tempo, porque a gente já está passando um pouco do horário. Mas acho que a Inês quer fazer uma observação para o Alexandre. É uma observação, é uma contribuição, é uma observação, e serve para todo mundo. Existe um novo modelo de negócios aí, justamente para suprir esses eventos que você comentou. São empresas que promovem eventos online, dependendo do custo, mandam o lanchinho, a jantinha, o vinhozinho, para todo mundo confraternizar via online. Muito interessante. É só essa contribuição que eu queria dar, tá bom? Dá para fazer eventos. Legal, legal. Juliana? Eu vou, então, trazer uma última pergunta aqui para a Ana Beatriz, para a gente entender também como que as empresas têm se portado com relação à figura dos estagiários, aprendizes desse modelo remoto, que é uma geração mais nova, né? Se vocês têm implementado esse formato remoto ou híbrido, eu sei que no início acabou que todo mundo no susto acabou implementando, mas depois veio a medida provisória autorizando expressamente. Eu queria entender da Ana Beatriz como que eles trataram essa particularidade. Bom, a gente tem muito pouco estagiário, tá? Mas, assim, mesmo os estagiários na política, estagiário jovem aprendiz retorna presencialmente 5 vezes por semana. Tá? Exatamente por causa dessa questão do aprendizado, assim. O objetivo dele... Porque só uma coisa que até era bom que eu não falei, porque a gente está falando mais de colaborador, mas os líderes na Gol voltaram 4 vezes por semana desde outubro do ano passado. Tá? Então, a liderança já vem sendo treinada nesse novo formato, mais tempo do que o restante dos colaboradores, e desde outubro. Então, a gente fica 4 vezes por semana. A gente agora, em alguns times até tiveram adaptações, são 3 vezes, tem gente que vai até 5, porque isso também é muito flexível para a liderança, mas para o jovem aprendiz, a gente, na política, que volte integralmente os 5 dias, para não ter essa falta de, que a gente fala, o lack of learning, né? Para ele não ter essa ruptura, né? É importante para eles terem a supervisão dos líderes, estar junto, e aí tem um dia que ele está com um líder, depois ele está com a equipe, então a política é voltar integralmente, tá? Não tem trabalho remoto para eles. Perde-se muito, né? O contato pessoal nessa fase de aprendizado é muito importante. Exatamente. Uhum. Dá tempo da gente ouvir a opinião dos outros, de todos vocês, sobre a questão digamos assim, da importância de um trabalho híbrido nos segmentos de vocês? Assim, rapidamente, se vocês pudessem se posicionar sobre isso, acho que dá tempo, né, Juliana? Acho que sim. Vamos lá, então. Quem gostaria de falar? Alexandre, Inês, a Ana Beatriz? Bom, desculpa, vai você primeiro, vamos lá. Não, vai você que eu falo muito, senão eu vou matar o tempo todo. Não, nesse ponto, vamos supor, no meu caso, como consultora de recursos humanos, né, na parte de consultoria e treinamento, a gente não teve muito problema, não. Como a área de tecnologia é muito próxima para a gente, por exemplo, eu e o Alexandre fazemos uma parceria muito legal nisso, porque eu sei das necessidades tecnológicas e sei a necessidade da empresa, né? Não houve muito problema, não. O problema é do pessoal que, por exemplo, os bancos, né, novamente. Quando veio a pandemia, fechou, todo mundo foi para casa. A flexibilização veio, esse pessoal precisa estar fisicamente lá, não tem opção, não. Mesmo que eles quisessem ou queiram, não dá, tem que ir. Então, novos processos novamente, novos planejamentos de distanciamento ou de turnos, uma coisa assim. Mas existem áreas que, olha, tranquilamente trabalharam bem via remota. É contigo, Alexandre. Não, eu concordo completamente com a Inês, realmente são mundos e mundos diferentes, né? Então, existem negócios que, vou dar um exemplo, né? Acho que todo mundo é ciente, as próprias terapias online, né? Você falar com o seu terapeuta de uma forma online, tirando o problema do sigilo, que é um problema clássico de uma terapia online,
com certeza, todos os terapeutas, acredito que os que optaram por esse modelo, né, estão satisfeitos, né, estão felizes. Com certeza é forte, porque eu, né, não sou um terapeuta, né, mas acredito que, assim como nesse caso, né, se você pegar o caso de quem trabalha com tecnologia, desenvolvedores de software, que precisam realmente pôr a bunda na cadeira e desenvolver, né, muitos estão muito mais satisfeitos, têm uma qualidade de vida, conseguem, em vez de ficar 2, 3 horas indo para o escritório, né, conseguem utilizar esse tempo para fazer outras coisas ou mesmo trabalhar, né? A gente costuma falar muito sobre esse direito, eu vou chamar, não sei se o termo está correto, mas um direito adquirido, né? Então, quem não tinha as vantagens, o bem-estar e etc. do trabalho remoto antes, agora que conhece, pesa exatamente para entender se vale a pena abrir mão ou não, né? Outra camada que já existia, já convivia no trabalho remoto, é uma camada que, acho que não precisa, acho que a gente pode voltar porque funcionava antes também. Tá, mas essa pessoa ela já tinha um privilégio, ela já tinha um conforto, ela já tinha essa disponibilidade de trabalhar, né, em home office. Então, acho que são 2 pontos. E para terminar, na minha área, uma coisa que com certeza foi chamar de mind blowing, né, foi a contratação de pessoas de uma maneira muito mais dinâmica, de forma distribuída, né? Então, antes e isso tem um impacto na urbanização, isso tem um impacto em toda a sociedade, né? Antes você tinha o mercado de São Paulo, desenvolvedores de São Paulo, com salários de São Paulo, com custos de São Paulo, etc. E você tinha pessoas remotas, às vezes, alguém, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tinha um salário de Rio Grande, um custo de Rio Grande, etc. No Rio Grande do Sul, cidade de Rio Grande, né? Muito diferente. Então, eu em São Paulo, uma pessoa de São Paulo, podia contratar essa pessoa e ter esse momento, tipo, não, mas peraí, se eu pagar o que é considerado pagar muito bem para quem está em Rio Grande, né, eu ainda não atinjo o patamar de salário de São Paulo. Então, eu consigo buscar uma eficiência financeira e todo mundo sai num ganha-ganha, né? Talvez seja um dos poucos ganha-ganha que a gente conhece, porque a maioria dos ganha-ganha são perde-perde, né? Mas, por exemplo, hoje já tem game changers, vou chamar de game changers, né? Como grandes empresas, XP, Banco ABC, Inter, enfim, que hoje contratam com os mesmos salários, pessoas do interior do Brasil, com o mesmo salário de São Paulo, né? Isso, com certeza, tem um impacto gigantesco na nossa sociedade, tem um impacto gigantesco em como que, né, como que se mantém as urbanizações, né? Isso traz um êxodo urbano gigante, né? A gente já observava esse êxodo urbano e agora cada vez mais a gente tende a observar esse êxodo urbano, as pessoas indo morar onde tem a melhor qualidade de vida, né? Então, eu disso que eu falo pra caramba, né? Mas tentando sintetizar, eu acho que o maior impacto na minha área é realmente essa distribuição dos recursos, onde a gente está muito mais pulverizado, né? Quando eu falo recursos, desculpa, eu nem costumo falar recursos, mas vou chamar de pessoas, tá? Para a gente, eu acho que eu tenho que voltar, até tem 2 perguntas aqui no chat que eu vou tentar até sintetizar um pouco na resposta. O transporte aéreo é transporte essencial, né, gente? Então, assim, a gente é quase como os médicos. Só que no começo da pandemia, de 800 voos diários, a gente passou a ter 50. Então, o administrativo foi todo para casa, e quem está na linha de frente, que é o pessoal de aeroportos, que são a tripulação toda, a gente teve que fazer programa de suspensão temporária de trabalho e metade foi para casa também. Só que essas pessoas, não existe essa possibilidade deles terem trabalho remoto. Eles precisam estar lá. Gente, é como o trabalhador que alguém perguntou da indústria, né? É o trabalhador que está lá na linha de montagem do Tesla, entendeu? Então, você não tem como fazer. Essas pessoas, infelizmente, pela natureza do trabalho delas, elas não podem estar em casa, elas não vão ter essa opção, mas a opção delas começou quando elas quiseram fazer esse tipo de trabalho. Então, o piloto, o copiloto, a tripulação, ela tem que estar nos voos de acordo com a escala deles. O pessoal de aeroporto, a mesma coisa. Eu não tenho como colocar pessoal do aeroporto para atender cliente remotamente. Isso não existe. O atendimento ao cliente, neste caso da gente, tem que ser presencial mesmo. É o cara a cara para resolver o problema da pessoa que não está conseguindo ligar no CRC e vai na loja da Gol. Então, essa possibilidade não existe para a gente, e eu sei que algumas outras indústrias e segmentos também não conseguem. Então, a gente tem essa diferenciação, e por isso que eu falei que o GoFlex foi para o time administrativo, que é em torno de 4.000 pessoas, mais ou menos, porque você não consegue botar o restante, né, no novo modelo, tá?
Tem até uma outra pergunta que falou com relação a controle de jornada e controle de horário. Numa das políticas, das nossas políticas, tem escrito, não é recomendado fazer controle de jornada. Você não pode fazer controle de jornada, entendeu? E nem ter controle de horas extras. Isso é realmente contrário ao que existe a nova política, o novo modelo, tá? Então, hoje, o que é o modelo híbrido? Assim, hoje a gente vê que ele são 4 meses, então, assim, não é uma coisa que tá já implementada há muito tempo, já está na cultura, já está na cabeça das pessoas. Foi o que eu falei, a gente tem tido muitas adaptações no meio do caminho, a liderança realmente é muito importante. E só uma outra curiosidade, que durante todo o tempo de pandemia, a alta liderança, o Caqui, que é o CEO, os VPs, eles não saíram da Gol. Eles foram presenciais todos os dias. E grande parte dos diretores também, tá? Então, assim, a alta liderança, ela não saiu. Então, assim, e aí vem um pouco deste conflito das gerações e da história do controle, porque eles ficaram lá todos os dias, não saíram de lá, porque a gente realmente passou por uma situação muito complicada, porque transporte aéreo, o setor aéreo foi um dos mais atingidos pela pandemia, e aí quando você tem o pessoal voltando e com o tempo em casa, alguns deles não conseguem entender que isso é produtivo, que realmente é importante para a pessoa e para essa geração. Então, aí também vem o conflito de gerações que o líder, que eu falei que está no meio do caminho, precisa ajustar assim, o conflito e meio que resolver o problema, tá? Mas estamos ajustando. Posso dar uma contribuição aqui, por favor? Lógico. Essa pergunta de horário e tarefas, né, é do Mário Sérgio aí. Gente, principalmente você, Mário, veja bem a palavra que você fez a pergunta, exigir, dá lá o controle de novo, né? Nós temos que alinhar, existe uma negociação, como a Ana acabou de falar aí, cada empresa vai conciliar a quantidade de horários, né, que a pessoa precisa para realizar suas tarefas, que, na verdade, o que importa é o resultado. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu bem? Cumpriu mal? Por quê? Essa busca, né, de melhoria, essa busca de facilitação para que a equipe, a liderança e a empresa ganhem. É o que o Alexandre falou lá, o ganha-ganha. Está com você, Alexandre. Tirar do mudo aqui, porque o vizinho começou a bater. Isso é uma outra coisa do home office, né? Eu confesso para vocês que eu fiquei muito em dúvida se eu ia participar de casa ou se eu ia participar do escritório, porque eu estava com medo que houvesse alguma obra, que houvesse algum problema na rua, algum barulho, etc., né? Então, são aí as questões desse modelo híbrido, né? Queria responder sobre esse controle das tarefas, né? A gente tem esse acompanhamento de performance, etc., acho que todo esforço é viável para conseguir fazer esse acompanhamento, para entender se os objetivos estão sendo atingidos, né, metas, etc. Mas, palavra do encontro para mim, liderança, né? Se a liderança não tiver certo, não tiver de acordo, não tiver sendo assertiva para esse modelo de trabalho, qualquer tipo de controle, o acompanhamento só vai te mostrar que não está dando certo. Qualquer tipo de acompanhamento, o controle só vai te mostrar que você não está conseguindo cumprir as tarefas no momento certo, no timing certo, né? Então, todo esse acompanhamento ele tem que vir com essa mudança de behavior, de mindset, etc., né? Fala bastante coisa em inglês, porque a gente falou bastante coisa em inglês também, né? Então, tem que vir com essa mudança, senão realmente vai ser só uma maneira de você ver que as coisas não estão indo bem, né? Então, acredito que... E aí você vai começar, talvez, a dar advertências, punições, etc., e acho que não vai ser por esse caminho, porque realmente... É uma dificuldade das pessoas, né? Não é uma escolha das pessoas, não quero trabalhar direito de casa, por exemplo, né? Eu mesmo sou uma pessoa que ficava até 2, 3 da manhã no escritório, preferia ficar assim do que trabalhar de casa. Tive que passar por todo um trabalho de autodisciplina, etc., para conseguir trabalhar em casa, então realmente não é fácil. E queria deixar uma pergunta para a Ana, uma curiosidade minha, Ana, em relação a Gol, né, e ao impacto desse momento, porque me parece, pelo que eu observo, que realmente, mesmo no momento agora, híbrido, voto dos escritórios, etc., as famosas reuniões de trabalho, onde, né, eu passava muito tempo em aeroporto, eu era daquelas pessoas que as pessoas ali, a menina ali que fica na porta do embarque já ficava esperando, tá faltando o seu Alexandre está chegando, espera mais um pouquinho que ele está chegando, né? Então as pessoas já chamam pelo nome aquela pessoa, né? E realmente essas viagens tendem a reduzir muito, na minha opinião, né?
esse impacto consegue ser suprido, por outro lado, por exemplo, com viagens turísticas, com o turismo do Brasil, um investimento maior em turismo para conseguir fazer essa... A gente falou, né, dessas viagens de prazer e trabalho, né? Então, a gente investir muito mais em turismo, que eu entendo que o Brasil não investe tanto em turismo, né? Investir muito mais em turismo, em parceria com as aéreas. Você acha que dá para suprir essa demanda? Desculpa a pergunta extensa, só uma curiosidade mesmo. Não, eu tenho essa resposta porque a gente discute, assim, eu faço parte, eu faço secretária de conselho, a gente discute isso, são números que a gente vê todos os dias, né? Então, na verdade, assim, o corporativo, ele era quase mais 50% do nosso faturamento, tá? Porque o corporativo, ele tem, não é só a questão de ter a própria venda, mas ele tem uma questão até psicológica, porque ele é a passagem mais cara que a pessoa resolve mais rápido para comprar e que paga à vista. Entendeu? Então, assim, no turismo, eu tenho aquela que você pensa quando você vai, aí tem as datas, eu tenho a alta temporada, que a gente fala que é o topo do cume, depois eu tenho a baixa, e eu tenho o valor das passagens, mas as pessoas me dividem isso, é ótimo, em 10, 12 vezes, e eu tenho esse retorno, não em 10, 12 vezes, mas é muito diferenciado. Então, o corporativo fez muita diferença, está fazendo muita diferença no nosso faturamento. A gente está tendo que correr em outras frentes para poder suprir esse corporativo, tá? Até porque realmente era o valor de passagem mais alta que a gente tinha. O que a gente vê é que então, o nosso CFO sempre falou que para ele ia voltar sempre, para ele acha que isso nunca ia deixar de ter, ele não concordava, etc, etc. Mas o que a gente vê é que, assim, não é nem 8 nem 80. Como tudo está sendo, o retorno está sendo devagar, mas a gente vê sim o retorno, tá? Então, eu não vejo mais um retorno, a gente está tendo muito retorno de evento. Muito evento que está tendo no Brasil inteiro, mais do que o turismo, e a passagem para o evento a gente considera como corporativa, tá? Então, eu tenho acordos com diversas empresas de créditos que a gente faz para que eles usem de passagens corporativas, porque as pessoas realmente precisam desses alinhamentos, e aí os alinhamentos de eventos muito comerciais estão acontecendo presenciais, a gente tem visto bastante, e se aproveita para fazer esses eventos em locais turísticos, para poder também ter um pouco da junção das duas coisas, e você vê, sim, um aumento daquelas viagens. E aí eu digo até por uma experiência pessoal. O meu marido é advogado, e ele não fez praticamente, ele só fez quando ele foi obrigado o trabalho remoto, porque ele não gosta, ele fica meio só obrigado, ele falou, fica aqui hoje, você tem que ficar aqui em casa, ele não gosta. E ele é uma pessoa que por exemplo, ele ia muito para Goiânia, porque ele tinha um cliente lá, ele praticamente ia a cada 15 dias. Hoje em dia, não existe mais, ele vai uma vez por mês, ele voltou a ir, mas em vez de 15 dias, ele está indo uma vez. Tem determinados despachos, aí Gabriela, a Juliana, sabem do que eu estou falando, que você despacha hoje online, você não precisa ir até lá esperar 3 horas. Mas, em compensação, por exemplo, ele teve que ir, sim, num juiz que passou a não atender mais online. E ficou lá, acho que não sei se foi no Rio ou até Goiânia mesmo, esperando para ser atendido. Então, tem determinadas coisas que voltaram, sim, não voltou 100%, a gente acha que não vai voltar 100%, e a gente está trabalhando com esse número. Até para poder compensar com outras coisas, vendas de outros produtos, a gente teve acho que vocês sabem, o nosso acordo com o Mercado Livre para investir em logística, para investir em Anagolog, então a gente está tentando equilibrar essa falta, essa falta de receita do corporativo, tá? Então a sua resposta está voltando sim, não vai voltar, a gente está trabalhando com não um retorno de 100%, não, um retorno de 60% mais ou menos, tá? Mas bem misturado com a questão dos eventos, das reuniões, da questão tem determinados segmentos que precisam do presencial. Para você visitar um terreno, para você visitar um imóvel, você precisa ir localmente. O pessoal do agronegócio viaja muito, entendeu? Então, assim, a gente trabalha com esses segmentos para poder tentar ajustar e não perder tanto a receita. Acho que te respondi. Muito obrigado, respondeu sim, muito obrigado. Obrigada. Bom, eu acho que eu e a Gabriela, a gente precisa aqui encerrar o evento, que a gente já se estendeu um pouco além do horário marcado. Eu só queria passar um recado aqui antes da gente desconectar, que as perguntas que vocês tiverem, vocês podem mandar para o e-mail comitejuridico@italcam.com.br, que a gente endereça para as pessoas, ou jurídicas, eu e a Gabriela, a gente discute no grupo também e volta para vocês, para deixar esse canal aberto de comunicação aí, para não encerrar esse debate que está tão interessante. E aí, Gabriela, você pode encerrar. Muito obrigada a todos.
Pessoal, olha, gostaria de agradecer imensamente a cada um dos palestrantes, a Inês, Estiera, a Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo, a Denise, que já não está mais conosco, ao Alexandre Budó. Excelentes apresentações, muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero poder encontrá-los em outros eventos e um grande abraço a todos, viu? Um abraço. Até Obrigada, logo. gente. Até mais. Tchau, Até tchau. logo. Um abraço. Tchau, até mais.